Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, pela vida dos nossos familiares, pela vida das intercessoras desse ministério, pela vida de todos os mantenedores desse ministério. E vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra dEle em nome do Senhor Jesus. E hoje nós estamos terminando o estudo do capítulo 24 em nome do Senhor Jesus. É a saga Balaão, mas ainda nós vamos falar de Balaão ainda, né? Que vai ser o finalzinho ainda tem um pouquinho para falar sobre Balaão ainda, tá? Mas não nessa sequência, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar do versículo 15 ao 25 em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé, de que orando uns pelos outros nós seremos curados, e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, porque a partir do momento que você se inscreve, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. Então, repare que no nosso estudo de ontem, nós vimos que o versículo 14 termina com Balaão deixando Balaque saber que ele agora não estava mais sendo guiado, né, pelo Espírito de Deus. E com base na sua sabedoria é que ele estava sendo guiado. Ou seja, na sua péssima sabedoria, né? Porque se ele tivesse alguma sabedoria, ele ia querer ser guiado pelo Espírito Santo o tempo inteiro. Não é mesmo, minha irmã? Não é mesmo, meu irmão? Então, aí ele deixa Balaque saber disso, que era como se ele estivesse dizendo para Balaque: olha, agora sim eu posso te dar um conselho do qual no futuro você vai saber como destruir esse povo de Israel. Só acontece que nós vemos aqui que ele dá esse conselho e aí ele começa ali fazendo primeiro uma profecia, tá? E ele começa novamente repetindo que ele era um homem de um só olho e de boa visão e que conhecia os pensamentos do Senhor. Ou seja, ele sabia exatamente como era o exato momento em que Deus estava irado. E ele disse que ele via que um rei sairia de Israel para governar e dominar. Mas não agora. Era isso que significava quando ele diz: uma estrela sairá de Jacó e um cetro surgirá de Israel. E aí ele diz que este rei destruiria os príncipes de Moabe e os descendentes de Sete e o filho de Adão, o primeiro homem, e Seir, seu inimigo, seria dominado. Então dizem que aqui ele estava conseguindo ver o reinado de Davi, que veio e realmente tirou as forças daquelas nações inimigas. Mas veja que no versículo 19 ele diz que um soberano viria de Jacó e destruiria de uma vez por todas com o que restasse da cidade. Então aqui Balaão já estava conseguindo ver a vinda do Messias de Israel. Ou seja, a vinda de Jesus. Aleluia, né? Aí, continuando, veja que no versículo 21, ele viu também a destruição dos amalequitas e depois ele viu os quenitas. E aí ele se surpreendeu, porque Jetro era um quenita. E Jetro estava entre o povo de Israel. E dizem que ele e Jetro tinham sido antes conselheiros de Faraó. No entanto, Jetro tinha se estabelecido nas fortalezas de Israel. Nós não vimos aqui que Moisés pediu Jetro que ficasse, que ele depois daria para os descendentes dele uma parte da terra. Então Jetro ficou. Aqui tem a comprovação. Então ele fez a previsão de que eles também seriam levados cativos juntos com Israel. Olha, já que você quis ficar junto, então você também vai ser levado cativo, tá bom? Você vai se assimilar com o povo de Israel, você vai se tornar parte de um deles, então você também vai ser levado junto. É o que hoje nós explicamos. Nós, igrejas, fomos enxertados na mesma oliveira que é Israel. Então não pense que a perseguição que vai vir sobre Israel vai vir só sobre eles, não.
Por mais que a igreja fale, Israel é Israel, nós hoje somos Israel de Deus. Não, nós não temos nada a ver com Israel. Quando perseguirem Israel, vão perseguir a igreja também. O mesmo ódio que eles possuem por Israel, eles possuem pela igreja também, que é o povo de Deus hoje. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Não se engane. Não se engane. Não seja bobinha, não seja bobinho. Quem estava falando isso aqui era um feiticeiro Balaão. O mesmo ódio que ele tinha para o Israel se tornou ódio pelos quenitas também. Pela família de Jetro também, que escolheu estabelecer residência no meio do povo de Israel. Então se tornou um povo com ele, uma só carne com eles. Entendeu? Assim como outras pessoas vieram e se tornou um só povo no meio do povo de Israel. E eles seriam levados para quem? Ele profetizou que eles seriam levados cativos para a Síria. E nós vemos que realmente, acompanhando toda a história, a primeira leva do povo de Israel foi para a Síria. Depois que o restante foi levado para a Babilônia. Né? Isso a gente vai ver lá quando nós for estudar o livro de Reis, o finalzinho de 2 Reis, né? E aí no versículo 22, então, aí no versículo 23, ele pergunta, né? Quem poderá sobreviver quando Deus colocar essas coisas, ou seja, quando tudo isso acontecer? E aí ele fala que virão grandes embarcações, tá? Como uma grande frota. Então ali ele está prevendo, segundo a escatologia judaica, uma grande guerra contra Israel. Tá bom? Mas essas também perecerão para sempre. Ou seja, ele está prevendo que viriam grandes embarcações contra Israel. Era como se todas as nações se voltariam contra Israel, mas elas também vão perecer. É a mesma coisa que profetizou o profeta Zacarias, que as nações vão se voltar contra Israel. É o mesmo que a gente vê lá em Apocalipse, mas Israel vai prevalecer porque o Messias vai voltar, Jesus vai retornar. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E aí o versículo 25 termina com ele voltando para sua casa e Balaque também seguindo o seu rumo. E aí você pode me perguntar, e o conselho, irmã? Onde está o conselho? Né? Que ele ia dar para Balaque destruir Israel? Então eu te respondo que nós iremos ver esse conselho no desenrolar do nosso estudo. Principalmente quando nós chegarmos na parte da morte de Balaão. Aí nós vamos ver qual que foi esse conselho. Entendeu? Se o Senhor assim nos permitir. Tá? Mas qual é a sabedoria para nós hoje? Então veja que é justamente aqui no final do capítulo 24 que a Torá nos deixou saber o quanto que Balaão era poderoso dentro da esfera das forças ocultas. É aqui que nós podemos comprovar essa verdade. Simplesmente olhando para essas últimas profecias que foram feitas por Balaão. Pois veja que, como ele mesmo disse no versículo 14, o Espírito de Deus tinha se retirado dele. A expressão que ele usou, estou voltando para o meu povo agora, significa, eu estou sem a influência do Espírito de Deus. Aqui sou eu Balaão. Entendeu, Balaque? É isso que ele estava dizendo. Então entenda que se Balaão não estava mais sob a influência do Espírito Santo de Deus, se ele não estava mais sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, quem era o Espírito que estava guiando Balaão? Com toda certeza, minha irmã e meu irmão, não seja bobinho, não seja bobinha, ele estava sendo guiado pelo espírito de adivinhação, tá? Que é o mesmo espírito que se levantou contra o apóstolo Paulo lá em Atos 16, que usou uma moça, que estava ali usando uma moça, enquanto Paulo e Silas estavam ali fazendo a obra de Deus ali na cidade de Filipos. E uma moça que era escrava e seus donos ganhavam dinheiro às custas dela porque ela tinha esse espírito de adivinhação. E quando ela viu passando Paulo e Silas, ela começou a gritar que Paulo e Silas, eles tinham o Espírito de Deus e que eles estavam
ensinando para o povo, levando o povo, ensinando o povo como o povo poderia ser salvo. Tá? Então, voltando para Balaão, veja que, tomado pelo espírito de adivinhação, ele foi capaz de anunciar até mesmo a vinda do Messias de Israel. Ele foi capaz de anunciar até mesmo a vinda, né, de Jesus, a vinda desse governo que viria para governar as nações, né, a vinda desse governo descendente de Jacó. Descendente de Jacó. Então, assim como o espírito de adivinhação estava naquela moça que se encontra com Paulo, que se encontra com Paulo e Silas ali, também não disse nenhuma mentira, o espírito que estava em Balaão também não disse nenhuma mentira, né? Porque Paulo e Silas também, eles eram realmente servos do Deus Altíssimo e anunciavam, né, como os homens poderiam ser salvos. Eles anunciavam. Só acontece que a questão para nós, enquanto servos de Cristo Jesus, enquanto oliveiras, né, como igreja que fomos enxertados na oliveira que é Israel, a questão para nós é, assim como Israel foi proibido de consultar o espírito de adivinhação, então nós também não podemos consultar esse espírito de adivinhação. Nós não podemos acessar essas forças ocultas. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E nós não temos nem que questionar, é verdade, é mentira. Mas falou a verdade. Não temos que entrar nessa linha de questionamento, não temos. Não temos nem que nos permitir este questionamento. Irmã, mas sabe de uma coisa? Eu vi poder ali, tá? Eu vi poder, o mesmo poder que vocês estão acessando lá na igreja, eu também vi poder ali. Não tem que questionar. Eu vou contar uma experiência minha aqui. Eu tenho pessoas da minha família que servem as forças ocultas, tá? E quando o Senhor me usou para escrever o livro A Obediência à Lei da Separação, meu irmão chegou na minha casa falando bem claro: olha, nós estávamos lá e aí saiu o nome do seu livro. Me pergunta se eu quis saber o que saiu, o que deixou de sair, por que saiu. Me pergunta se eu quis saber. Porque na hora que nós consultamos lá, saiu lá claramente lá, eu não quis saber. Eu só falei com meu irmão: você comprou o livro, leia. Leia, porque ele vai te ensinar você a ser uma pessoa santificada em Cristo Jesus. Porque o livro fala sobre santificação. As pessoas não sabem o que é santificação. E o livro ensina tudo sobre santificação, um discipulado sobre santificação. Ele organiza a nossa mente sobre a questão santificação. Antes de eu ser usada por Deus para falar sobre santificação, o Senhor organizou a minha mente com esse livro que Ele mesmo me usou para escrever. Eu tive que ler lá desde o começo, Comecei lá do começo da Torá. Então não quis saber o que o espírito de adivinhação falou ali. Não quero saber, o Senhor mandou não consultar. É não consultar. Não fazer aliança, não fazer conchavo. Então não temos nem que ficar encantada com o que eles estão querendo falar a respeito de nós. Com as novidades. Paulo e Silas não ficaram encantados com o que aquele espírito de adivinhação estava falando na boca daquela moça. Eles poderiam falar assim: realmente, nós estamos ensinando, tá vendo? Até ele está falando a verdade, até o diabo está falando a verdade ao nosso respeito. Não. Paulo foi se enchendo com aquilo, se nojando com aquilo, até que ele expulsou. E os donos daquela moça, que escravizavam aquela moça, ficaram revoltados com Paulo e com Silas. A ponto de perseguir e querer colocar eles na prisão. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então é aqui no final desse capítulo que nós vemos o quanto que Balaão era fera. Mas ele não esperava só. Ele era usado pelo Espírito de Deus, mas ele não esperava só pelo Espírito de Deus. É a comprovação de tudo aquilo que eu venho falando com você sobre Balaão.
A igreja está tomada de Balaãos, de pessoas que não esperam só ser guiadas pelo Espírito de Deus. Elas querem estar em evidência o tempo todo. Balaão queria estar em evidência o tempo todo. Ele queria continuar ganhando o seu ouro e a sua prata. É isso que ele queria. E como servo de Deus, é claro que ele não ia ganhar o seu ouro e sua prata. Como servo de Deus, ele não ia enriquecer. Ele não iria enriquecer daquela forma absurda. Deus promete ao sacerdote sustento. Mas ele queria riqueza. Ele queria a prata, o ouro que Balaque tinha. Todo o ouro. Ele queria ser rei, ficar como rei, viver como rei, dormir como rei, comer como rei. E aí, ele para isso, o que ele fazia? O espírito de adivinhação, as forças ocultas, que davam para ele colocava ele nesse lugar que ele tanto queria. Que ele tanto queria. Esse lugar de honra. De honra. O verdadeiro profeta, a única coisa que ele quer é agradar ao Senhor. O falso profeta, ele quer ser honrado pelos homens. O tempo inteiro. O tempo todo. O tempo todo. O tempo inteiro. Então, minha irmã e meu irmão, cuidado com essas profecias que você está recebendo. Cuidado. Cuidado, tá? Com o que você está acessando. Cuidado. Cuidado. Deus sabe até o nível dos passos que você está andando. Deus sabe. Você faz a curva, Deus sabe para onde você está indo. Deus sabe como que é a intenção do seu coração. Quando você procura um profeta. Se você realmente quer um conselho para a sua vida ou se você quer receber uma profecia. O que você quer? O que você está querendo? Saber o futuro. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quando você está frequentando uma campanha na igreja, se você quer a santificação da sua família ou se você quer que o seu problema seja solucionado a qualquer jeito, de qualquer forma. Deus sabe. Jesus sabia aquelas pessoas que realmente o amavam, mas aquelas que só andavam atrás dele porque queria pão, porque comia o pão e se fartava. De Deus ninguém zomba. A Deus nós não enganamos. A gente pode enganar quem que a gente quiser, mas Deus não. Quantos filhos estão aí enganando seus pais? Fingindo de bons meninos, de boas meninas. Quantos maridos estão aí enganando suas esposas, fingindo de bons maridos? Quantos? Tem maridos aí que a esposa só vai saber que ele atrai quando ele morrer. É verdade. Quantos? Infelizmente, acontece. Quantas esposas estão aí enganando seus maridos? Quantas? Mas de Deus ninguém zomba. Deus é aquele que vê todas as coisas. Assim como ele viu o coração de Balaão, ele vê o nosso coração, a nossa intenção o tempo todo. Cuidado. Deus sabe quando você realmente quer o espírito dele e quando você quer o espírito de adivinhação. Porque você quer é que seu problema seja resolvido. Então escolha hoje. Ou o espírito de Deus ou o espírito de adivinhação. Onde um estiver, o outro tem que sair. Para um entrar, o outro tem que sair. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E vamos fazer igual Paulo, expulsar esse demônio de uma vez por todas. Se algum dia você acessou esse demônio, nós vamos expulsar ele de uma vez por todas. Em nome do Senhor Jesus. Porque todos os dias e todos os momentos é tempo de se arrepender em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar.
Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Eu te louvo, Pai querido, eu te louvo por essa palavra abençoada no dia de hoje, Pai. Daqui a pouco nós vamos entrar para o nosso merecido descanso no Shabat, Pai. E eu te peço em nome do Senhor Jesus. Te peço como igreja, Pai, não somente pela minha vida, não somente pelas intercessoras desse ministério, não somente pelos mantenedores desse ministério, não somente por todos que estão me seguindo, não somente pelos nossos familiares, mas eu te peço que nos perdoe, Pai, por todas as vezes, Pai, que deixamos de ser guiados pelo Teu Espírito que é santo, para sermos guiados pelo Espírito de adivinhação que está nesse mundo. Te pedimos perdão por todas as vezes que acessamos o espírito de adivinhação que está nesse mundo. Te pedimos perdão por todas as vezes que acessamos as forças ocultas que está nesse mundo. Te pedimos perdão, Pai. E te pedimos como igreja que todas as fortalezas de demônios, Pai, a começar por esse espírito de adivinhação que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha honrar esse jejum que é feito por esse ministério, Pai, em nome do Senhor Jesus, e começa a destruir todas essas fortalezas de demônios, Pai, que tem se levantado, demônios, Pai, da feitiçaria, Pai, demônios, Pai, de magias negras, demônios, Senhor, do ocultismo, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha, pelo Teu Espírito que é santo, cada vez mais nos colocar numa posição de santificação. Porque quanto mais santos nós formos, quanto mais obedientes à Tua palavra nós formos, nós não precisamos temer a nada. A nada, Pai. A nada. A nenhum Balaão desse mundo, Pai. Nós não precisamos mais temer. Pai, em nome do Senhor Jesus, cobre toda a nossa casa. Dê ordem a miríades de anjos para guardar a nossa casa por dentro e por fora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guardar toda a nossa família, a entrada e a saída. Que Teu Espírito Santo venha guiar a cada membro da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor enviou anjos até Sodoma e Gomorra. E por amor a Abraão, o Senhor livrou Ló, as filhas. E só não livrou a esposa por causa da desobediência dela no meio do caminho. Que o Senhor possa livrar a nossa família, Pai. Ter misericórdia de cada um. Do maior ao menor. Do mais velho à criancinha de peito. Do mais velho àquele que está sendo gerado no ventre. Em nome do Senhor Jesus. Mas que o Senhor cada vez mais tenha misericórdia de nós. Que sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, que venhamos andar no caminho da obediência, que como soldados venhamos sempre receber o Teu comando, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso general de guerra, Jesus, o Senhor é o nosso general de guerra. Pai querido, nos capacita, nos fortalece, em nome do Senhor Jesus, que venha sobre o nosso corpo a cura do Senhor, não somente a cura física, mas a cura emocional, a cura psíquica, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que o nosso corpo é templo do Teu Espírito que é santo, Pai. Então nós não aceitamos no nosso corpo nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de ferimento, nenhum tipo de dor, Pai, que venha nos impedir de estar na Tua presença, que venha nos impedir de fazer a Tua obra, Pai. Não aceitamos, rejeitamos. O Senhor curou a sogra de Pedro para que ela se levantasse e viesse te servir, Jesus. Então que esse seja o propósito da minha cura, o propósito da cura dessa irmã que está me ouvindo, o propósito da cura desse irmão que está me ouvindo, o propósito da cura desse homem que está acamado, o propósito da cura dessa mulher que está sentindo dores, dessa criança, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus e não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Nem enfermidade cura, nem enfermidade física, nem enfermidade psíquica. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos libertar. Que o Senhor venha nos dar saúde. Que o Senhor venha nos dar prosperidade. Em nome do Senhor Jesus. Que toda sequidão, que todo espírito de impureza que estiver agindo dentro da nossa casa, que todo espírito de falência que estiver agindo dentro da nossa casa, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que seja expulso em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço como igreja, no nome santo de Jesus. Abençoe a minha vida, abençoe a vida dos mantenedores desse ministério, abençoe a vida das intercessoras, a vida de todos aqueles que estão nos seguindo em nome do Senhor Jesus, com paz, saúde, com prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Abençoar a vida do povo de Israel, Pai, para que possamos ser dizimistas fiéis, ofertantes da Tua casa, sustentadores de profetas e de missionários, e para que o Senhor abra janelas do céu e derrame sobre nós bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração e eu volto na segunda-feira, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração com a nossa irmã querida Maristela Miranda e ela retorna também no domingo fazendo a oração de domingo em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.